Depois a gente abre para mais 5, tá bom? Boa tarde, gente. Meu nome é Guilherme Fubá, eu vou apresentar meu projeto Tecnologias e Processos de Documentação, inclusive desenvolvimento e implementação de recursos tecnológicos para maior acessibilidade informacional sobre bens culturais catalogados, etapa TR3. É um nome gigante, eu sei, mas eu vou destrinchar isso. Esse é um projeto ligado ao OBJET, ao Instituto Nacional de Gestão do Patrimônio e Documentação de Museus, unido pela BEST aqui em professora. E eu queria começar, minha área de museologia, começar falando sobre essa primeira palavra aqui, né, tecnologia, para pensar o resto do projeto. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pode pensar em duas perspectivas, tanto como ferramenta, e aí pode ser algo físico mesmo, ou algo até digital, mas que auxilia numa atividade, ou como processo, que é um conjunto de ações sistemáticas, ou seja, um passo a passo, uma metodologia, um fluxo de atividades que vai gerar um produto final. Né? E aí, juntando isso, tecnologias, né, seria resumidamente uma ferramenta, um processo para resolver um problema ou otimizar uma tarefa. E aí, trazendo para a perspectiva da própria museologia, né, da documentação dos museus, mais especificamente, que é a área que a gente trabalha, por meio da documentação, né, que é um dos pilares da metodologia, que um objeto do museu, uma instituição cultural, ele ganha um contexto, ele ganha aquela vida social que ele tem, né, de onde ele veio, de como ele foi fabricado, ele passa a ser percebida pelo público e pelos próprios pesquisadores, para gerar mais trabalhos ou para passar um conhecimento que não é visível apenas pelo objeto, mas sim pela história que ele carrega. E aí, só uma retrospectiva, porque a documentação é importante, mas tradicionalmente esse processo era manual, então tinha uma ficha em papel para cada objeto. E aí pensar um museu de grandes proporções, por exemplo, o Museu de Ciência da Terra aqui do lado, tem mais de 150 mil fósseis lá dentro, com fichas de papel. Para achar é absurdo difícil. Às vezes tem falha, porque é um trabalho humano, você vai escrever, tem fichas de 1960, antigas, que você tem que olhar, então às vezes você não entende nem a letra da pessoa. Então você tem todo o retrabalho, tem todo o perda. É um processo desgastante que a gente ainda faz hoje. E aí, com o advento da tecnologia, né, nos anos 2000, a gente começa a ter banco de dados, começa a ter sistemas, repositórios, que melhoram essa perspectiva, né? Trazem uma padronização, cruzamento de dados, aumentam o acesso à informação, a fazer essa recuperação da informação também. Né? Só que apesar desses avanços, hoje a gente ainda enfrenta muitas barreiras com esses sistemas. Barreiras de acessibilidade e principalmente de usabilidade. As pessoas não são muitas vezes capacitadas para usar aquele sistema e acaba que uma ferramenta, um processo que ajudaria o produto final, ele é atrapalhado. E aqui entra o meu projeto, que já há 2 anos aí a gente está aperfeiçoando ele, que é a ideia de chatbots, para auxiliar tanto a recuperação da informação quanto a acessibilidade informacional. Porque quando a gente tem um repositório, um sistema, as informações estão lá, mas elas estão muitas vezes jogadas de forma complicada, uma linguagem muito técnica ou um sistema que é difícil de acessar mesmo, que trabalha com, por exemplo, palavras-chave para achar artigos. Às vezes você não encontra o artigo, acha que nunca existiu aquele artigo, mas você só botou a palavra-chave certa para encontrar ele. E às vezes você não encontra, que não vai para frente um trabalho, um projeto, por conta dessas coisas. E aí a ideia é trazer a inteligência artificial para ajudar isso através de uma linguagem natural. Então, você perguntar alguma coisa, você vai mandar um PQ, você mandar esses tipos de linguagem que é mais comum hoje, e ele assim mesmo entender e conseguir te retornar a informação correta. Essa aqui é a versão final dele, mas eu vou explicar um pouquinho mais à frente as funções e como ele chegou nesse estado. Algumas funcionalidades, alguns sistemas de acessibilidade. Objetivo de trabalho geral: desenvolver e aplicar o chatbot como ferramenta para as instituições culturais para facilitar a recuperação de informação sobre os bens catalogados. Os objetivos específicos: avançar o projeto TR3, que falou mais para frente sobre isso, mas tem a ver com a maturidade tecnológica do projeto, tem todo passo a passo. Custo
disponibilizar a ferramenta para aumentar a acessibilidade populacional. Quando o projeto começou, ele era voltado para um assento de cultura popular. Então ele tinha uma tipologia alvo e hoje a gente está tentando maximizar para outras tipologias, para mais instituições conseguirem utilizar ele. E implementar o recurso de instituições parceiras do grupo. Aqui está o conjunto do processo da metodologia, que misturou pesquisa bibliográfica com temas da ciência da computação, de inovação tecnológica, de inovação social, de museologia também, análise de casos e aplicação prática. E aí foi 5 etapas aqui de capacitações, porque a museologia hoje não tem uma disciplina que abarque tecnologia, que é voltada, a gente tem ainda para aqueles modelos antigos de ficha de papel, de documentação, mas não que ensine a gente a usar sistemas, né, ou a pensar esses sistemas enquanto o nosso uso. Foram capacitações de inovação, programação, back-end, front-end, em todas essas áreas que necessitam dialogar com a gente hoje. O uso da metodologia Lean, que ela trabalha com um ciclo de desenvolvimento, então você tem a ideia, você aplica e você colhe feedback. O feedback você desenvolve, aplica, colhe feedback e fica nesse ciclo para soluções rápidas, projetos de curto prazo. E aí sim o TRL, que é uma escala desenvolvida pela NASA para medir o nível de maturidade tecnológica de um projeto, né, voltado para a especificidade da NASA, da engenharia. Só que aí a gente fez uma adaptação para o nosso contexto cultural. Então é um nível que vai de 0 até 9, que é pesquisa bibliográfica, conceituação, até chegar no mercado, na atuação mesmo em grande proporção. Simulações que foram feitas com o acervo da Biblioteca Central de Rio, que tem um acervo de cultura popular, que a gente conseguiu usar para poder fazer testes de chatbots, e adaptação da tecnologia, que foi o último ponto para essas outras tipologias que a gente está tentando abarcar. Aqui é uma fase de transição, no início do projeto, 2 anos atrás, quando era apenas um chat mesmo, que bem simples, um layout, aí ele foi ganhando algumas proporções, algumas funcionalidades extras, até chegar a esse modelo que a gente desenvolveu ano passado, com algumas funcionalidades, né? Tem aqui 3 botões, o corpo do chat, e um tema de mudança de tema, claro, e proporção de escala para diferentes especificidades de leitura da pessoa que for usar, o usuário. Informações se refere a uma iniciativa de anexar um outro projeto, alguma outra ideia dentro do chat, que seria de funcionamento, você dá liberdade para o público se identificar com algum objeto do acervo e ter a chance de compartilhar informações com a gente para acumular na ficha. Então você enriquecer a ficha através do conhecimento do público, que tem alguma vivência, alguma experiência com aquele tipo de acervo, conhece o material, conhece alguma história, alguma finalidade de uso. Gerar relatórios seria o próprio sistema ele se autoanalisando, então ver as coisas que deram certo, que estão funcionando dentro das funcionalidades dele, se isso está operacional, se está funcionando, se está ok, e feedback para trabalhar a metodologia dele. Você clica aqui, você vai para o formulário do Google para ver sugestões, críticas para a gente poder trabalhar em cima disso. Então a gente usa isso bastante para aperfeiçoar o projeto. Bater na posição visual do tema. Aqui como ele retorna a resposta, porque se a gente pensa hoje em GPT, Gemini, essas inteligências artificiais, elas são generativas, ou seja, elas criam coisas em cima do que já existe. Ela pode retornar uma resposta certa, mas ela pode ter influências, ela pode criar certas coisas com base na sua pergunta. Essa aqui ela trabalha com bancos de dados, esses dicionários aqui, que são temáticos. Então você tem o tema de artistas, tem o tema de obras, tem o tema de materiais, de tudo, que ela vai acessando por palavras-chave. Então, quando você faz uma pergunta que envolva essas palavras, por exemplo, o nome da obra, o nome do artista e, por exemplo, medidas, ela vai acessar esse artista, a obra dele e vai checar uma pergunta que tem a palavra medidas. Então, ela vai direto do que ela tem.
Se ela não tiver, ela não vai retornar, ela vai pedir para você tentar melhorar essa pergunta. Ou ela não tem essa informação. Então aqui ela não cria, ela só retira informações, que essas informações estão no sistema, estão em fichas digitais ou até vídeo, para poder retornar para o usuário, tendo o mínimo de ruído. Guilherme, você ainda tem 5 minutos, tá bom? Show. Aqui está o modelo adaptado, um exemplo de conversação, né, com umas perguntas. A gente mudou os botões, o gerar relatório continua falando sobre o sistema, autoavaliação. O de informações, ele dá um feedback de usabilidade, como perguntar. Hoje a gente trabalha muito com inteligência artificial, que a gente pergunta alguma coisa e a gente acha que ela não está entendendo. Às vezes você não está sabendo perguntar para tirar o melhor proveito dela. E existe essa engenharia de prompts, que é esse perguntar, e a gente tenta dar essa informação, como perguntar, como usar da melhor maneira, para tirar o melhor proveito. E o início de história seria um formulário para a gente entender as experiências, as vivências do usuário. Aqui estão as fotos, né? Quando você clica naqueles botões, o formulário, das informações, vamos usar. Aqui é a contribuição, a gente espera que seja mercadológica, para fornecer uma solução replicável de baixo custo para as instituições culturais. Social, para fortalecer a inclusão digital, ampliar as diferenças cultural, para promover o engajamento de diferentes bens culturais, incentivando a regeneração da memória social. Aqui algumas métricas que a gente usou, de testes, então tem sobre desempenho, sobre acertabilidade, sobre a usabilidade também, que cai naqueles formulários de feedback que a gente teve, as limitações do projeto hoje e a avaliação geral dele, no índice de 5, a gente foi 3,5. E a conclusão que o ChatGPT continua se mostrando, nesses 2 anos, uma proposta viável para as instituições culturais. A adoção da tecnologia e acessibilidade e interação com os acervos. A gente está avançando com os TRs para chegar no nível máximo para a gente poder aplicar isso, começar a ir para o mercado e contribuir para a inovação da documentação dos museus e para a democratização do patrimônio cultural. E esse é o meu projeto, e aqui as referências